Né? Porque qual é a minha fala? O que eu coloquei esse negócio de fé e destino e esperança? Né? Porque eu fiquei raciocinando a respeito dessa questão do destino. Quando você menos espera, acontece uma coisa que você fica... perde o chão, né, vamos dizer assim. Não é? E como é que é essa coisa do destino? O destino é uma surpresa para a gente, não é? E como é que nós devemos manejar isso? Então, me ocorreu de debater um pouco sobre essa questão. Tá? E, buscando respostas para tentar entender essa questão, foi que comecei a perceber que a sensação de surpresa do destino, ou do destino como uma coisa incerta, não é? Como se fosse uma chuva que vai vir ou não vai vir, por sorte ou azar, não é? Que você não tem domínio sobre aquilo, não é? Esse tipo de situação ele acontece quando nós perdemos a coesão dos elementos que compõem a análise do problema. Então, por exemplo, está faltando dinheiro, não é? E a pessoa não liga que aquela falta de dinheiro, muitas vezes está ligada a pequenas atitudes do dia a dia, não é? E que aquilo criou um campo. Então a vida começou a conspirar em cima daquele campo. Porque o nosso caminho começa a construir na nossa mente. E a gente perde essa coesão, essa noção do criar campo. Você não constrói uma realidade de uma hora para outra. É como um edifício. Como é que se constrói um prédio? Aqui, eu não sei como é que é aqui em Santa Catarina. Lá em São Paulo é assim, primeiro é um buraco. Você faz um buraco. Diz assim, que o buraco onde você cai é ali que você se levanta. Depois que você fez o buraco, quando você achou que nada podia piorar, veio o batistaca. Não é? Aí, depois que veio o batistaca, aí você faz a primeira laje. Depois que você fez a primeira laje, é tijolo por tijolo. Quanto tempo? 2, 3 anos. Para sair um prédio envidraçado igual aqueles da Avenida Paulista, 2, 3 anos. Então, às vezes, a gente quer construir a nossa realidade de uma hora para outra, sem pensar que existe o tijolo. Bom, primeiro que existe o buraco, depois vem o batistaca, depois vem a primeira laje, depois é tijolo por tijolo, 2 ou 3 anos. E a gente, eu não sei, vocês são pessoas iluminadas, moram entre as montanhas e o mar, mas a gente lá em São Paulo, às vezes esquece essa questão e parece que as coisas têm que acontecer caindo do céu. Como se o destino chovesse, como um mecanismo de sorte ou azar. Ou deu sorte ou deu azar. Mas não é nada disso, tudo é uma construção nossa. Só que demanda tempo. Demanda como construir um edifício. Então nós temos que fazer a estratégia da nossa vida. É muito importante, em qualquer idade que nós estejamos, nós temos que fazer a estratégia. Uma vez um paciente meu disse assim, mas eu tenho 80 anos, vou fazer que estratégia? Eu falei, você podia ter uma filha e debutar ela. Bom, eu não pensei nisso, mas pode. Não é? Só para dar uma ideia de quanta coisa pode ser feita. Não é? Então, a questão é que nós precisamos montar uma estratégia e fazer um planejamento. Agora, esse planejamento envolve a sua missão. E a missão, a pessoa fala, qual é a minha missão? A minha missão é cuidar dos meus filhos, cuidar nada disso. A sua missão é o seu compromisso com a humanidade. Quando você reza para Deus e você fala, Pai Nosso, o nosso é um pronome conjugado para te dar a ideia de que você tem uma coesão com a humanidade, senão você não chega a Deus. Então todo mundo tem compromisso com a humanidade. Qual é a sua missão? É o seu trabalho para a humanidade, o resto é obrigação. Mas é aquela minha sogra que mora na minha casa com Alzheimer, é a sua obrigação. Entende? A sua missão é, além da obrigação, o que você faz para a humanidade. Falando, puxa, mas eu não pensei nisso. Será que eu tenho capacidade para fazer alguma coisa para a humanidade? Tem. Só que a gente precisa de se unir para isso.
vamos dizer assim, encontrar grupos de afinidade para podermos concretizar o benefício para a humanidade. Quando você começa a trabalhar com Deus, você começa a ter a sensação de que o destino conspira a teu favor, que as coisas não acontecem de forma surpreendente, que o destino vai te mostrando caminhos. E você passa a adquirir a capacidade de dialogar com o destino. Estou sendo claro, gente, com vocês? Não é? Fala assim, nossa, mas eu estou velho, eu estou com... Outro dia um paciente meu, um senhor, 84 anos, falou, puxa, eu estou sem perspectiva. Né? Mas depois eu descobri que ele era um dos maiores biógrafos do Eurípides Barçanufo. Tinha até um livro publicado. Eu falei, nossa, que maravilha! O senhor tem um livro publicado com 84 anos e tal? Eu já combinei com ele de visitar o Sacramento, fazer uma visita, e fazemos uma parceria para desenvolver um projeto lá. Ele falou, nossa, então eu vou começar de novo tudo. Eu falei, vai, com 84 anos. Espero que ele viva para mais de 100. Não é? Para mais de 100. É que nem o doutor Jorge Andréa. O doutor Jorge Andréa lá do Rio de Janeiro, não é? Eu fui visitar ele ele estava na ocasião, ele estava com 97 anos, e deu um incêndio no apartamento dele, e ele fez uma corda com os lençóis do quarto andar e conseguiu escapar do incêndio. Não é? E eu fui visitá-lo para ver se ele estava bem, etc. Ele estava muito bem, graças a Deus. Não é? Agora, aos 100 anos, ele lançou o último livro dele e fez uma conferência. Aos 100 anos, nós estamos começando uma parceria. Não é? Então, por quê? É o trabalho para a humanidade. Qual é o seu trabalho para a humanidade? Qual é a sua missão? Então, é montar uma estratégia. Pô, eu quero isso. Então, você começa a dialogar com o destino. Você começa a fazer parte da família universal. E o destino deixa de ser uma coisa de sorte e azar. Está claro isso, gente? Quem sabe não pode ser o gancho aqui agora? Não é? Puxa, qual é a minha missão? Tua missão está aqui agora. Não é? Talvez a gente tenha aqui, cada um fazer o que pode, vamos somar, vamos no passo a passo. É a boa vontade, é abrir a mente. Qual é o meu trabalho para a humanidade? Não é? Então a gente começar a abrir a mente para isso. Porque é o seguinte, olha, para ficar doente, gasta energia, não gasta? Gasta. E para brigar com o cônjuge, gasta energia? E para dormir um de costa para o outro, assim, com aquela mágoa que nunca passa, gasta? Não é? Gasta energia para brigar com o vizinho? E em casa as brigas domésticas gastam energia? Então é porque tem energia sobrando para fazer algo útil. Entendeu? Quando está chegando problema assim, você fala assim, se eu estou brigando muito em casa, se eu estou ficando muito doente, falta trabalho para o Senhor. Pensa o seguinte, fala, para que eu vou gastar energia brigando? Para que eu vou gastar energia com água? Para que eu vou gastar? Eu vou trabalhar. E aí você, sem você imaginar, você está aqui nem dois periquitinhos beijando um outro. Se não for verdade, depois bate na porta da minha casa. Que é... O que acontece é a insatisfação do espírito com a perda de tempo. A pior experiência para o espírito é a sensação de perda de tempo. E aí fica aquela culpa e a gente projeta no outro a insatisfação nossa. Porque ele me fez isso, porque ela me fez aquilo, porque não sei o quê, porque não sei o quê, porque não sei o quê, porque... Entendeu? Parece duas araras brigando. Então, por quê? Porque faltou um horizonte apontado para frente. Outra coisa, a pessoa não faz o plano da missão, a missão aponta os olhos para frente. A energia fica no passado. Você começa a encontrar as pessoas erradas. Aí começa a se enroscar no amor. Sabe o que é se enroscar no amor? Não? Então você está indo bem. Porque quem se enrosca está sabendo.
Entendeu? É quando você começa a encontrar as pessoas erradas, não é? Quando você começa... Então começa a se enroscar, porque volta para o passado, são reencontros. Como é que é? Qual é o sentido? Enrascar. Ela explicou o seguinte, que o que eu falava sobre se enroscar, ela disse que é bom, que deve haver um enroscamento. O problema é não haver enroscamento, é haver enrascamento, que meter assim enrascada. Então ficou muito melhor explicado isso, entendeu? Então, porque quando se a gente não aplica a nossa energia para os projetos do devir, do vir a ser, então a nossa energia fica enrascada no passado, não é? Então, pega no capítulo 15 do Mecanismos da Mediunidade do Chico Xavier, correntes mentais construtivas. Você vai ver o seguinte, que a sensação de energia, de euforia saudável de viver, está construindo em cima do que você realiza. E quanto mais idade tem a pessoa, mais ampla cota de serviço é exigido dela na sua vocação e aptidão, em todas as áreas, que é o seu contributo para a humanidade. Então, a pessoa está com câncer, está doendo, mas ela não para de realizar. Porque se você se você dá muita atenção para a doença, ela cresce. Agora, se você dá para a doença o que ela tem que ter, que é o tratamento dela, e você põe a sua consciência para frente, ela não cresce. Faz sentido isso? Se a pessoa fica fazendo cafuné na doença, ela acha que ela é importante, ela começa a se desenvolver. Se você dá para ela o remédio amargo que ela merece, e a sua consciência vai para frente, para as suas realizações, a doença esquece você e você esquece a doença. A gente precisa, se você olha para a sua missão, você não tem medo de nada. Você não tem medo de nada. Imagina o seguinte, você está numa floresta, numa selva, tá? E você está fugindo da cobra e da jaguatirica. Não é? E você está correndo, e vai mutuca, vai mosquito, vai não sei o quê, e vai. Aí quando você não está mais aguentando, você encontra um rio caudaloso e gelado. Você fala, caramba, estou eu, o rio para frente, a jaguatirica está vindo atrás. Você senta e chora. Agora, se disser o seguinte, olha, atravessando o rio tem gente para te ajudar, a tua vida melhora, a jaguatirica não vai atravessar o rio, você está, não é? Você esquece o cansaço, você esquece tudo e você vai. Então é a mesma coisa. Imagina que a jaguatirica é o câncer, é a doença, é o problema, é o marido enrascado. Imagina que a doença, essa é a jaguatirica. Não fica esperando a jaguatirica sentada numa pedra chorando. Atravessa o rio caudaloso do problema, porque do lado de lá, no sentido de que você, vendo a vida além, você atravessa o rio, porque você sabe o que você vai encontrar. Então, o destino está na tua mão se você tem o conhecimento e a mente voltada para a tua missão. Agora, se a mente ficou paralisada, ela fica segmentada no passado, começa a vir os medos, as incertezas, não é? Então, quando você sabe assim, eu desenvolvo de uma forma coerente as atividades que eu faço. A minha expertise é atender uma pessoa. É uma pessoa chegar na minha frente e fazer uma queixa, e eu ajudar aquela pessoa a se colocar na vida dela. Essa é uma coisa que eu sei fazer isso. Eu nasci com esse dom. Muito bem.
Quando eu vou conversar, quando eu estou falando no rádio, quando eu estou fazendo uma palestra, para mim não muda nada. Porque eu falo para o meu paciente no consultório, você precisa encontrar a sua missão, eu te ajudo a fazer isso. A sua missão para a humanidade. Vamos lá, no passo a passo. E vou junto com o paciente, no passo a passo. Então, eu estou aqui falando com você a mesma coisa. Eu sei que eu estou falando uma coisa que é certa para a tua vida. Você não pode ficar sentado em cima de uma pedra esperando a jaguatirica e reclamando dela. Você precisa pensar seu compromisso com a humanidade. Nossa, eu não sei nem por onde começar. Pronto, aqui já é um começo. Abre tua mente para essa possibilidade. Eu tenho certeza absoluta. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Se você for com a sua consciência para frente, você não tem mais medo. E a doença esquece você. Eu tenho certeza disso. E tenho certeza que você vai encontrar um amor da sua vida e vai ficar que nem um periquitinho beijando, bem enroscadinho. Entendeu? Já conseguiu, Ana? Pronto, assim já fiz a minha falação também. Obrigado para vocês. Vamos ouvir a Ana, então.